Queridos irmãos e irmãs, prepare-se para uma história real e emocionante nesse canal. Fique conosco até o fim desse vídeo e verá o que Deus está falando hoje. Há momentos em que a alma se cala. A vida, com seus ruídos constantes, seus compromissos urgentes e suas dores invisíveis, parece perder o sentido. E é justamente nesse silêncio que algo poderoso acontece. Uma voz se levanta dentro de nós. Uma voz que não vem de fora, mas de dentro. É o Criador chamando para voltar, chamando para recomeçar, chamando para viver. Este é o chamado ao coração. Quando tudo silencia nos dias atuais, muitos vivem em busca de respostas, mas poucos têm coragem de parar para ouvir. No Antigo Testamento, encontramos o profeta Elias fugindo, cansado, escondido numa caverna. Ele havia enfrentado reis, profetas de mentira, batalhas espirituais, mas agora estava quebrado. Deus se manifesta, não no fogo, não no vento forte, não no terremoto, mas numa brisa suave. É assim que ele fala com aqueles que estão feridos, com os corações que precisam de consolo, com aqueles que não têm mais palavras. Deus não vem com peso, ele vem com leveza. O cansaço da alma. Quantas pessoas carregam um peso invisível, sorrindo por fora, mas gritando por dentro? Vivem mecanicamente, sem esperança, sem brilho nos olhos. Jesus olha para esse tipo de pessoa e diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse chamado é para todos, mas especialmente para os que estão cansados. Cansados de errar, cansados de tentar, cansados de fingir. Deus não exige força, ele oferece descanso. Deus nunca desiste. Talvez você ache que foi longe demais, que errou demais, que decepcionou demais, mas a verdade é que não existe lugar tão distante onde Deus não possa te encontrar. O salmista Davi escreveu: "Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, lá estás. Se fizer no abismo a minha cama, eis que tu ali estás também." Salmos 139, 7, 8. Deus não se assusta com seu passado. Ele se importa com o seu presente e acredita no seu futuro. O coração de pedra pode ser trocado. Ezequiel 36, 26 diz: "Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne." Você não precisa viver com esse coração endurecido, desconfiado, ferido. Deus quer te dar um novo começo. Um coração que volta a sentir, que volta a crer, que volta a amar. Jesus chama os improváveis. Pedro era impulsivo. Maria Madalena foi desprezada. Zaqueu era odiado. Mas todos eles foram chamados. Deus não escolhe os perfeitos, ele escolhe os dispostos. Porque ele não vê como o homem vê, ele vê o coração. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Marcos 2,17. Se você se sente pequeno, saiba que é exatamente de você que Deus se aproxima. Chamado pelo nome em João 20,16, Maria Madalena está diante do sepulcro, chorando. Ela vê Jesus, mas pensa que é o jardineiro, até que ele a chama pelo nome, Maria. Ela o reconhece, porque a voz do Mestre é inconfundível. Deus não fala com multidões, ele fala com indivíduos. Ele fala com você, ele conhece o seu nome. Ignorar o chamado é perigoso. Nem todos que ouviram o chamado disseram sim. O jovem rico se entristeceu. Faraó endureceu o coração. Muitos viraram o rosto. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,15. Ignorar a voz de Deus é como rejeitar uma salvação em meio ao naufrágio. Ele está te oferecendo vida, mas a escolha é sua. O chamado à restauração. Pedro negou Jesus 3 vezes.
Mas após a ressurreição, Jesus o chama: Pedro, tu me amas? João 21, 15, 17. 3 perguntas, 3 oportunidades, 3 vezes Pedro. Diz: sim, Senhor. O chamado de Deus restaura. Ele não joga fora, ele refaz. O chamado à intimidade, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Deus quer intimidade. Ele quer entrar, ficar, habitar. Ele quer conversar com você. Ele quer sua companhia. A hora é agora. Eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Hoje, agora, este é o momento. Você não está ouvindo esse vídeo por acaso. Deus preparou esse instante para tocar seu coração, para mudar a sua história. Você ouve esse chamado? Então ore comigo. Senhor Jesus, hoje eu ouço tua voz. Eu abro a porta do meu coração. Entra, transforma, perdoa, restaura. A partir de agora eu sou teu. Em nome de Jesus. Amém. Há momentos na vida em que tudo silencia. A correria diminui, as vozes se calam, as distrações perdem o brilho. E no meio desse silêncio, algo diferente acontece. É Deus chamando você. Não com gritos, mas com ternura. Não com imposição, mas com amor. Você já sentiu aquele vazio que ninguém preenche? Aquela dor que nem o tempo cura? Aquela angústia silenciosa que você esconde até de si mesmo? Pois é ali, exatamente ali, que o Senhor se aproxima. Não com julgamento, mas com braços abertos. Jesus disse em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele bate, ele espera, ele chama-te com paciência, mas ele nunca arromba, porque esse é um chamado ao coração. Talvez você tenha se distanciado, talvez nunca tenha se sentido digno, talvez a religião tenha te ferido, ou talvez o mundo te tenha distraído. Mas hoje não é sobre religião, não é sobre culpa, é sobre recomeço, é sobre um Deus que te conhece pelo nome e que, mesmo conhecendo tudo sobre você, ainda te ama profundamente. Ele viu você naquele dia em que chorou sozinho, naquela noite em que pensou em desistir, naquela manhã em que acordou sem forças, mas mesmo assim, Ele te guardou. Porque Ele sabia, um dia você ouviria esse chamado. Hoje, Deus não está te oferecendo uma religião. Ele está te oferecendo relacionamento. Ele quer cear contigo, caminhar contigo, morar dentro de você. Mas Ele espera que você abra a porta. Só você pode fazer isso. Ele está te chamando, chamando para voltar, chamando para crer, chamando para viver algo novo, algo eterno. Em Ezequiel 36:26, Deus prometeu: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Você não precisa entender tudo, não precisa estar perfeito. Você só precisa dizer: sim, Jesus, eu quero. O silêncio que fala. Há momentos em que o barulho do mundo diminui, e no meio do silêncio, algo profundo acontece. Uma presença, um toque, uma voz interior que não se explica. É o próprio Deus chamando o coração. Deus não estava no vento forte nem no terremoto, mas numa brisa suave. O chamado de Deus não vem com gritos, mas com um toque suave na alma. Quantos corações estão cansados, exaustos de tentar, de lutar, de fingir que está tudo bem? Jesus conhece o peso da sua alma. Em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus chama,
especialmente os cansados. Ele oferece descanso, não cobrança. Deus nunca desiste de você mesmo quando fugimos. Deus nos persegue com amor. Ele não desiste, Ele não te abandona. Salmos 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Deus está sempre perto, mesmo quando você pensa estar longe demais. O coração de pedra pode ser. Às vezes o coração endurece, por traumas, frustrações, mágoas. Mas Deus prometeu: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Referência bíblica, Ezequiel 36, 26. Mensagem central: Deus não quer consertar apenas sua vida, Ele quer transformar seu coração. Jesus chamou pessoas comuns. Pedro era impulsivo. Maria tinha um passado difícil. Zaqueu era rejeitado. Mas todos eles ouviram o chamado e responderam. Em Marcos 2,17, na Bíblia diz: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Deus não chama os perfeitos, Ele chama os dispostos. Quando Deus te chama pelo nome, em João 20, Jesus ressuscitado chama Maria pelo nome. E ela o reconhece. O chamado de Deus é pessoal. Ele conhece sua dor, sua história, sua identidade. Em João 10,3 diz assim: Ele chama as suas ovelhas pelo nome. O chamado de Deus não é genérico, é direto ao seu coração. O perigo de ignorar o chamado Faraó ouviu e resistiu. O jovem rico ouviu e foi embora triste. O Espírito Santo ainda fala. Mas quem está ouvindo? Em Hebreus 3,15 está escrito: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ignorar o chamado pode custar mais do que imaginamos. O chamado à restauração. Jesus encontra Pedro depois da negação e o chama novamente: apacenta as minhas ovelhas. O chamado de Deus restaura, levanta e envia. Em João 21, 15, 17. E diz: mesmo após falhas, Deus continua te chamando para recomeçar. O chamado à intimidade. Deus não quer só seu trabalho, Ele quer sua atenção, seu tempo, sua amizade. Ele chama para perto. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Mensagem central: o chamado é para relacionamento, não só para compromisso. Hoje é o dia. O tempo é agora. A oportunidade é hoje. O chamado está vivo e ecoa dentro de você. Você pode fingir não ouvir, mas não pode fingir que não. Foi chamado. Em 2 Coríntios 6:2 diz: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Responda ao chamado com um coração quebrantado, com sinceridade, com fé. Senhor Jesus, hoje eu ouço a tua voz. Eu entrego meu coração cansado. Entra, transforma, restaura. A partir de agora, eu sou teu. Amém. Feche os olhos e ore comigo agora. Senhor Jesus, eu ouvi tua voz. Hoje não quero resistir. Quero abrir a porta do meu coração. Entra, transforma, cura, perdoa. Dá-me um novo coração. Um coração que te ama, que te busca, que vive por ti. Eu me rendo, porque o teu amor me alcançou. Amém. Se você fez essa oração, saiba que o céu se alegra. E a jornada de uma nova vida começou agora. Não ignore esse chamado, porque é o chamado do próprio Deus ao seu coração. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir a voz de Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novas mensagens e deixe seu comentário. Eu ouvi o chamado ao meu coração. Que o Senhor te abençoe. E nunca se esqueça, o Deus que chama é o mesmo que transforma. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.